O Câmara Ligada está de volta. Hoje nós estamos discutindo violência nas escolas. Agressão física, porte de arma, esses tipos de violência são mais visíveis e repreendidos. Só que existe um outro tipo de violência que até pouco tempo atrás era conhecido assim como coisa típica de adolescente. Vamos ver a nossa reportagem sobre bullying. Bullying, palavra estranha que vem do inglês bully, que quer dizer valentão, brigão. Define atitudes agressivas intencionais, repetitivas, sem motivos claros, adotadas por um ou mais estudantes contra outro. Quem já não viu isso na escola? Xingar, intimidar, dar apelidos constrangedores, fazer gozação, acusação injusta, ou seja, infernizar a vida do outro é bullying. E muitas vezes as consequências dessas atitudes vêm rápido, em forma de depressão, falta às aulas, notas baixas e isolamento. A Jaciane é deficiente e já passou por todo tipo de humilhação. Aí eles ficavam me xingando de aleijada, de fazer tererê. Ai, me dava uma raiva, eu tinha vontade de voar no pescoço deles, assim, de tanta raiva. Eu ficava... Antigamente era muito rebelde, muito por conta deles ficarem me xingando. A pessoa que é constantemente vítima do bullying, ela começa a acreditar nas opiniões desses agressores, né? Só que o bullying também tem consequência para o autor das agressões. As pesquisas já comprovam que os agressores têm mais chance de não concluir os estudos ou manter seus empregos. As escolas criam maneiras próprias de combater o bullying, como as aulas de ética e respeito à diversidade. Não tolerar atos agressivos é o primeiro passo para que eles não se repitam. Se você tem uma família estruturada, a pessoa passar pelo bullying é muito mais fácil do que uma pessoa que não tem a quem recorrer. Porque geralmente a vítima do bullying, ela não se sente capaz de se defender do bullying. Eu falar com o aluno influencia. Ajuda a modificar? Ajuda. Agora o exemplo dentro de casa, do cotidiano, de pessoas que o aluno respeita, é uma coisa muito forte. E os alunos participam desse combate quando entendem que o agressor não consegue administrar seu comportamento e a vítima precisa ser protegida. Porque todos nós somos compostos de qualidades e defeitos, né? Às vezes aquele aluno que joga o apelido no outro ou joga no professor, ele tem um defeito e para sair do foco, ele aponta o defeito do outro. Miriam, que tipo de consequência pode ter na vida de um adolescente ser vítima de bullying? O bullying é um tipo de violência que acontece na escola, no cotidiano, de microviolência. É um tipo de violência mesmo, né? E o bullying se dá, essa microviolência, ela se dá através de atos, né? Através de xingamentos, de agressões verbais, como eu já tinha dito antes, racistas, contra meninos ou meninas que são homossexuais, contra deficientes, contra pessoas que não são católicas, né, que são evangélicas ou ligadas a religiões afro. E ela se dá não só através de atos físicos, como também através de agressões verbais. Isso é grave, né, e ele é grave porque ele se dá cotidianamente. Ele se dá cotidianamente, repetitivamente, e as pessoas têm uma sensação de que são, não, além de serem vítimas, eles passam a não ter confiança na escola. Mas tem pesquisador também que já consegue mensurar a consequência na vida do agressor. Né? Que tipo de consequência pode ter? O agressor, ele também pode se tornar uma pessoa, ele é uma pessoa negativa, né? E ele também pode ter essas mesmas consequências, ou seja, a relação dele com a escola também é uma relação fluida, não é uma relação forte. Principalmente se deixam que ele repitam e não se dão conta do que está acontecendo no cotidiano da escola. Então, ele se sente, ao contrário de vulnerável, ele se sente forte até determinado período, mas, na verdade, ele também é muito vulnerável, ele é muito fraco também. Então, pode ter a mesma consequência de abandono, de repetência, de não estar ligando, de não respeito ao outro, de não olhar a diversidade, etc. A gente já tem alguma pergunta aí? Pode falar.
Meu nome é Lucas Guimarães, estudo no Centro de Ensino Médio Júlia Kubitschek, Candangolândia. Queria perguntar à deputada como que você vê as articulações da segurança das escolas entre a saúde e segurança para resolver isso aí. Não existe política pública certa para enfrentar a violência nas escolas. Nós temos que ter programas que atuem em todas as áreas. Não seja apenas dar aulas, fazer provas, mas, sobretudo, a área da saúde tem que estar articulado, a área do esporte tem que estar articulado, a área da cultura tem que estar articulada e a área da segurança. Não é chamar a segurança só na hora que tem algum evento e que ele vai lá dentro, porque, aliás, o espaço sagrado da educação não é espaço para a polícia entrar, mas, sobretudo, o conjunto de referências que você apresenta e que é a saída e que todos os governantes deveriam atuar neste sentido. Muito bem, Lucas. Tiara, tem um juiz lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que condenou 2 adolescentes de 15 e 16 anos a trabalhos comunitários, porque eles apelidaram uma menina, né, botaram um apelido ofensivo, divulgaram isso na internet. Você acha que esse caso devia se tornar um exemplo? Eu diria que um exemplo não. De certa forma, é bom para entender a consequência daquele ato que você pratica. De outra forma, que eu acho que a gente precisa sempre lembrar, e foi colocado aqui na matéria, o bullying, ele tem consequências e é ruim para o agressor. Então, quando a gente vai tratar de um caso de bullying, um caso de agressão física ou psicológica, uma agressão verbal, a gente precisa analisar todo o contexto em que aquilo se deu. Então, a pessoa que está agredindo, ao mesmo tempo, ela é vítima, né? É vítima daquele ambiente que ela está vivendo, é vítima de uma sociedade violenta, é vítima de uma escola sem qualidade, de uma escola sem estrutura física adequada para ela fazer outras atividades, para ela conseguir gastar aquela energia dela em outra coisa. Então, a gente precisa olhar de uma maneira mais completa esse caso. Então, uma punição dessa, se a gente olhar dessa maneira, de uma maneira mais geral, ela não resolve o problema. Não é porque ele condenou lá que hoje, aqui em Brasília, no Distrito Federal, deixou de existir bullying ou diminuiu. Que eu saiba, não aconteceu isso. Então, a gente precisa conseguir achar medidas mais eficazes. E eu acho que essas medidas dizem respeito quando a gente conseguir olhar como um problema mais geral.